no dia 15 de maio, eu não sei se aperceberam, mas foi o Dia Internacional da Família. Ela passou meio despercebida. Os meios de comunicação não deram muito valor a este dia. São capazes de dar valor a outros dias, mas a este não. E como ele é importante, como a família é tão importante, como a família é tão importante para a estabilidade de uma sociedade, como a família é tão importante para a estabilidade de uma igreja, de uma sociedade, seja ela qual for. E é bom nós continuarmos a refletir sobre a família. O que é que os irmãos desejam dar à vossa família? Quais são os sonhos? Quais são os planos que os irmãos têm para a vossa família? Certamente desejamos sempre dar o melhor. Desejamos que a nossa família seja cada vez melhor. Temos bons sonhos, temos bons planos e somos capazes de fazer o necessário para o conseguirmos. Somos capazes de fazer grandes sacrifícios. Somos capazes de, não encontrando condições aonde estamos, de fazermos o sacrifício de irmos para uma outra localidade, de irmos para um outro país, a fim de buscarmos condições melhores para a nossa família. Alguns irmãos que estão aqui já fizeram isso. Alguns irmãos que estão aqui possivelmente já deixaram a sua esposa, os seus filhos por um tempo e foram para um outro país para trabalharem, para procurarem melhores condições para a sua família, procurarem meios para sustentá-la. E nós devemos nos esforçar, nós devemos procurar fazer aquilo que está nas nossas mãos fazer, para então procurarmos proporcionar o melhor à nossa família. Porque a nossa família é muito importante. A nossa família ela tem sido construída ao longo de anos. Não é de um momento para o outro. É uma construção permanente. E certamente todas as famílias aqui presentes já passaram por bons e maus momentos juntos. Cada família aqui presente já chorou e já riu. Apesar de, por vezes, as contrariedades que surgem, a família tem permanecido. E a família é uma bênção de Deus. A família é uma bênção de Deus. A família não foi uma invenção humana. Não foi alguém que pensou certo dia e disse, por que não vou constituir uma família? Não. A família, ela foi concebida por Deus. Lá no paraíso, Deus concebeu a família. Deus a instituiu. E nesta manhã nós vamos procurar olhar para uma família. Vamos procurar ver os passos para que a nossa família seja próspera, saudável. Porque acho que todos nós desejamos isso. Desejamos que a nossa família seja próspera, saudável. É claro que não vou usar aqui passos da teologia da prosperidade, em que nós negociamos com Deus, em que eu dou tanto e Deus dá-me uma família exemplar. Não. Não vamos usar esses passos. Mas vamos ver o que é que a palavra de Deus nos diz. Como é que a palavra de Deus nos mostra como é que nossa família possa ser uma família sustentável, uma família saudável, uma família próspera. E para isso eu queria vos convidar a abrir as vossas Bíblias no Salmo 127. E aqui nós vamos ver alguns passos. Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam.
Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar da madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flecha na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado, quando pleitear com os inimigos à porta. Os irmãos devem reparar que este salmo ela está dentro de uma coletânea. Uma coletânea de cânticos que eram entoados enquanto o povo estava em peregrinação para a terra prometida. Enquanto o povo ia em peregrinação, saindo da sua terra até Jerusalém, eles então iam a cantar. E nós, desde o Salmo 120 até o Salmo 134, nós temos então esta coletânea. E até nas vossas Bíblias poderá estar assim, cântico de romagem, ou cântico dos degraus, ou cântico do peregrino, assinalando exatamente este facto. E este cântico, curiosamente, ele está no meio dessa coletânea. O que nos revela algo. Mostra-nos que a família é importante, que é atribuída aqui à família um papel importante, ao centro. Está no centro. E a família tinha valor na sociedade. A família era a essência da sociedade. Era fundamental para uma sociedade saudável. E através deste salmo, nós vemos então alguns aspectos para que a nossa família seja próspera, para que ela seja saudável, para que ela seja à prova de bala. Então vemos aqui um primeiro aspecto. O esforço não é suficiente. O esforço não é suficiente. Este salmo, ele foi escrito por Salomão, rei de Israel. E Salomão aprendeu por experiência própria este aspecto. O esforço humano não é suficiente. Ele aprendeu quão penoso, quão grande é a tragédia de construir um casamento, de construir uma família à parte de Deus. Ele escreveu este salmo tendo presente a sua própria experiência. E nós podemos ver essa experiência. Vamos a 1 de Reis, capítulo 11. E nós encontramos aí o relato da tragédia que se abateu sobre a vida de Salomão. E Salomão não era apenas rei de Israel, era o homem mais sábio que existiu naquele tempo. No entanto, nós vemos que ele deixou Deus de parte, baseou-se apenas no seu esforço. E o que é que deu? Tragédia. 1 de Reis, capítulo 11, nós lemos: Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e eteias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: Não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguir os seus deuses. A esta se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Salomão seguia Astarote, deusa dos sidônios, e a Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mau perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi, seu pai. Nesse tempo edificou Salomão um santuário a Quemos, a abominação do Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus
deuses. Que tragédia. Ele abandonou Deus. Ele quis construir a família, um casamento baseado no seu pensamento, baseado no seu esforço. E quão grande foi a sua queda. E não apenas isso, nós poderíamos continuar a leitura. E o seu reino também foi bastante comprometido, tendo acontecido a divisão com o seu filho. Salomão estava a escrever com propriedade, porque ele tinha tentado construir a sua família, tinha tentado guardar a cidade baseado no seu próprio esforço. E isso foi inútil. Quando ele escreve o livro de Eclesiastes, ele diz: debaixo do sol tudo é vaidade. Ele tinha tudo. Tinha tudo. Tinha bens, tinha mulheres, tinha tudo aquilo que uma pessoa podia desejar. Mas chegou ao fim da sua vida e disse: debaixo do sol tudo é vaidade. Tudo é vão. Tudo é inútil. Deve ser triste alguém chegar a esta conclusão. Ele chegou, e mais vale tarde do que nunca. Ele chegou a esta conclusão. Apesar de todo o esforço, apesar de ter procurado prazer nas festas, procurado prazer na família, procurado encontrar prazer no trabalho e em muitas outras coisas, ele reconheceu que todo o seu esforço foi vão. E sabem, irmãos, o mesmo pode acontecer conosco. Às vezes nós podemos procurar construir a nossa família com base no nosso esforço. É claro que o nosso esforço é importante, mas não é suficiente. É claro que nós não temos que ficar de braços cruzados à espera que as coisas aconteçam, mas nós temos que fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. Nós temos que fazer as coisas, nós temos que procurar dar o melhor à nossa família com base na orientação que Deus nos dá. Não é a qualquer custo, não é de qualquer maneira, não é conforme nós desejamos que assim aconteça. E porque há pessoas que procuram construir a sua família com base no seu esforço, achando que ele é suficiente, as famílias acabam por ficarem destroçadas, acabam por desmoronar-se diante desse esforço que acaba por tornar-se inútil. O esforço humano não é suficiente. É importante, mas não suficiente. Porque ele vai mostrar aquilo que é realmente fundamental na vida de uma família. E o fundamental é a dependência do Senhor. Ela sim é fundamental. E reparem pelo versículo 1 e 2, que vai mostrar claramente isso. Se por um lado diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam, falando que o esforço humano, ele não é suficiente, agora vai mostrar que a dependência do Senhor é fundamental. E quando olhamos para estes dois primeiros versículos, nós vemos aí três preocupações universais. A preocupação relacionada com a família, a constituição de uma família, relacionado com a segurança, porque é algo muito importante, e também relacionado com o trabalho. Três preocupações: família, segurança, trabalho. E ele vai então mostrar como a dependência do Senhor é fundamental nessas preocupações básicas da nossa vida.
construir uma casa, vigiar a cidade, realizar projetos, ganhar a vida, trabalhar duro, tudo isso é vão sem o auxílio do Senhor. Pelo contrário, se o Senhor estiver conosco, se o Senhor nos ajudar, se o Senhor nos capacitar, então é possível ter uma família próspera, é possível termos segurança, é possível também encontrarmos trabalho, porque o Senhor abre portas para trabalharmos. Certamente os irmãos já experimentaram isso. Ainda há uns dias falava com um irmão que dava testemunho exatamente desse trabalho. Um trabalho que o Senhor lhe concedeu. E é assim. O Senhor é um Deus que surpreende. E às vezes, quando menos nós esperamos, nós somos surpreendidos. Temos é que esperar nele. Temos é que ver na dependência dele. E aqui Salomão apela exatamente a isso. A viver na dependência do Senhor. Ele vai mostrar-nos que a ordem da sociedade, a ordem da família, a ordem da política também é mantida tão somente pela bênção de Deus e não pela habilidade humana, não pela diligência ou sabedoria dos homens. Para cada uma das atividades, há apenas duas possibilidades. Ou nós fazemos, ou nós buscamos-las com base em nós mesmos, sendo independentes, fazendo o que nós desejamos, ou fazemos na dependência do Senhor. Não há uma terceira opção. Ou uma ou outra. Ou construímos a nossa casa, ou buscamos a nossa segurança, ou procuramos um trabalho com base no nosso esforço e unicamente nele, ou então nós dependemos do Senhor. Vamos à luta, mas procuramos ser guiados por Deus. Procuramos viver nessa dependência. Só há estas duas opções. Qual delas seguir? Qual delas nós temos seguido até aqui? Será que nós temos, tal como Salomão, procurado sozinhos construir o melhor, sem Deus, em desobediência a Deus, ou estamos a andar com Ele? E eu queria mostrar o exemplo de dois casais, exatamente nas mesmas circunstâncias. Direi, um estava em melhores circunstâncias do que o outro. Mas os dois tinham características muito próximas. Dois casais, dois resultados. Dois casais que ilustram esta verdade. Ser independente ou dependente do Senhor. O primeiro casal é Abraão e Sara. E convido-vos a irmos a Gênesis capítulo 16. Só recordar a promessa. No capítulo 12, Deus chama Abraão. Deus diz, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para onde eu te mostrar. E nessa promessa também diz que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso só era possível tendo ele descendência. Deus tinha-lhe dado esta promessa. Dele que ele teria descendentes. Mas Abraão achou que Deus se tinha esquecido. E tentou resolver as coisas com as suas próprias mãos. Achava que já era tempo demais. Então, no capítulo 16, Sara teve um plano. No capítulo 16, versículo 1 a 4, lemos: Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar.
Disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Tinham-se passado 10 anos desde que Deus havia feito a promessa. Sara era estéril, ambos eram avançados em idade, tinham a promessa, mas resolveram fazer as coisas segundo as suas próprias mãos. Procuraram o caminho mais fácil, que se tornou o pior caminho. Vejam que, logo após ela saber que tinha concebido, começou a desprezar a sua senhora. E foi o que aconteceu, foi desprezo atrás de desprezo. Foi Agar que desprezou Sara. Depois o filho que surge daqui, Ismael, vai desprezar Isaac. E é o mesmo que temos visto hoje em dia. O mesmo confronto de outrora continua a estar presente nos nossos dias, levando à guerra. Por quê? Porque tentaram fazer pelas suas próprias mãos. Não foi isso que Deus tinha planeado. Mas eles acharam que era tempo demais. Tinha-se passado 10 anos. Já eram avançados de idade. Então, vamos fazer as coisas com as nossas próprias mãos. E às vezes nós somos tentados a fazer isso. Às vezes nós somos tentados a achar ou tentados a fazer as coisas à nossa própria maneira, à nossa imagem e semelhança. Este é um exemplo a não seguir. Mas queria convosco para um outro casal. No Novo Testamento, em Lucas capítulo 1. Mesmas circunstâncias. Isabel era estéril. Ambos avançados em idade. Mas estavam em desvantagem. Estavam em desvantagem porque este casal não tinha a promessa. Deus não tinha dado a promessa a este casal de que eles teriam uma descendência. Mas este casal não tentou fazer as coisas com as suas próprias mãos. Reparem no Lucas capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 7. Nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em idade. Então vemos que eram as circunstâncias. No entanto, ambos viviam de uma forma justa diante de Deus. Ambos viviam de uma forma irrepreensível. Durante muitos anos, eles devem ter orado a Deus para que Deus lhes desse um filho. Mas os anos foram passando e eles não deixaram de continuar em comunhão com Deus. E mais à frente, no versículo 12, nós vemos o que vai acontecer. Vendo Zacarias, o anjo turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento.
Pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Deus ouviu a oração deste casal. E eles tiveram um filho, que foi uma bênção. Um exemplo a seguir. Apesar de nós estarmos a orar por algum assunto, estamos a esperar a resposta do Senhor, que nós não desistamos de esperar. Que nós possamos continuar, tal como este casal fez. Orar pela nossa família, orar pelos nossos filhos, orar pela conversão do nosso cônjuge, pela conversão dos nossos filhos. Não procurar fazer as coisas com as nossas próprias mãos, mas esperar no Senhor. Seguir a sua orientação. Porque quando assim acontece, nós podemos descansar nele. E este é algo muito importante, o descanso, o sono. Quando nós andamos muito preocupados, e se os irmãos forem como eu, o sono custa a vir. Ficamos a pensar nas coisas. E custa a vir. Ou então acordamos durante a noite e já não conseguimos mais dormir. Mas como vemos aqui, Deus dá aos seus amados o sono. O sono repousador. O sono tranquilizador. É possível descansar no meio da tempestade, se nós estivermos com o Senhor. Vemos este casal que descansou no Senhor. E por isso é importante nós perguntarmos, se não temos descanso, o que é que tem impedido o nosso descanso? Será que nós estamos a depender de Deus para resolvermos as coisas, ou estamos unicamente a dependermos de nós mesmos? Mas queria também ver um outro aspecto convosco que está presente no Salmo 127. E voltamos então a este salmo que serve de base, que tem a ver com os filhos. A forma como nós olhamos para os filhos marca a diferença. E o texto mostra-nos claramente que os filhos são uma bênção do Senhor. São uma bênção. É uma bênção que Deus concede aos pais. E nós devemos olhar para os filhos como uma dádiva, uma herança da parte de Deus. Como diz o versículo 3, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Os nossos filhos estão nos planos de Deus, desde o princípio da criação. E Ele ordenou ao primeiro casal que tivessem filhos. Esta é uma das bênçãos que Deus dá aos casais, a geração de filhos. Nós que aqui estamos não nascemos por acaso. Não nascemos por acaso. Somos frutos do poder e da graça do nosso Deus. Foi Deus que de um modo maravilhoso nos concebeu. Foi Ele que de um modo maravilhoso nos formou, desde o ventre de nossa mãe. Davi expressou isso no Salmo 139. A concepção é uma manifestação da graça de Deus para com toda a humanidade. E assim como Deus instituiu o casamento lá no paraíso, Ele também deu a todos, crentes e descrentes, também o privilégio de terem filhos. E se nós olharmos para os filhos como uma bênção do Senhor, se nós olharmos para os nossos filhos como uma herança do Senhor, então nós vamos tê-los em estima e nós vamos procurar zelar da melhor forma dessa herança, dessa bênção que o Senhor nos deu. Porque são a herança do Senhor. Foi o Senhor que nos providenciou.
Então, se Ele nos providenciou os filhos, temos que cuidar deles da melhor maneira. E cuidar deles da melhor maneira não é só dar-lhes o necessário para o dia a dia. Dar-lhes o comer, dar-lhes o vestir, dar-lhes a habitação. Não. É também dar-lhes o alimento espiritual. É também transmitir-lhes a palavra do Senhor. Nós devemos preparar os nossos filhos. Nós devemos ser instrumento nas mãos de Deus para levar os nossos filhos a olharem para Deus. Porque eles são herança do Senhor. Eles são bênção do Senhor. Por um breve espaço de tempo, o Senhor nos permite tê-los. E nós devemos aproveitar este tempo para os levar ao Senhor. Para os levar a eles conhecerem o Senhor, o seu Pai. O seu Pai celestial. E por isso é importante, quando nós pensamos no melhor da nossa família, é pensar no melhor dos nossos filhos. Pensar no melhor dos nossos filhos é procurar dar-lhe as ferramentas, talvez dar-lhe um curso universitário, procurar dar-lhe tudo aquilo que eles precisam para terem condições de crescerem. Mas se nosso empenho, se a nossa dedicação ficar por aí, nós não estamos a fazer bem o nosso papel de pais. Porque esta é apenas uma parte. Nós também temos que alimentar com a palavra de Deus, temos que instruir. E que nunca esqueçamos isso. Tal como eu disse no domingo, de que vale os nossos filhos ganhar o mundo se perderem a sua alma. O que é preferível? O que é que nós desejamos? Que eles ganhem o mundo, sejam os melhores profissionais, tenham um ótimo salário e se esqueçam de Deus, não vivam com Deus. Eu desejo as duas coisas. Mas, sobretudo, eu desejo que eles conheçam o Senhor. Porque se eles conhecerem ao Senhor, se eles andarem com o Senhor, também um deles terão a oportunidade de construir uma família saudável, uma família próspera. Também eles terão a oportunidade de olhar para o Salmo 127 e lerem: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Não apenas lê-lo, mas aplicá-lo. Então que nós possamos investir na educação espiritual dos nossos filhos. Que eles possam crescer na graça e no conhecimento do nosso Salvador e Senhor, Jesus Cristo. Amém?